Meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 21 de novembro de 2025, estamos aqui novamente juntos, iniciando essa sexta-feira, iniciando mais um dia, sexta-feira entre feriado e fim de semana, um pouco mais relaxados, né? Com o feriado de ontem, para quem descansou. Bom dia, Rosa, e estamos aqui iniciando o nosso trabalho. Hoje nós vamos ler o capítulo 154 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Rosa, bom dia, José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos. Capítulo 154 do livro Palavras de Vida Eterna tem como título Nas Trilhas da Fé. A mensagem é de Pedro em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Nas Trilhas da Fé é o título. Simão Pedro começa a sua segunda epístola dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Vamos então ver o que Emmanuel nos fala sobre essa mensagem. Bom dia, Regina, querida, bom dia, bem-vinda. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé, igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeota paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se a posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante. Bom dia, Verônica. No desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação, à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Amigos, essa mensagem nos faz refletir sobre as fragilidades humanas, né? As fragilidades humanas. Eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Bom dia, Letícia. Vocês imaginem que a gente se prepara para realizar um trabalho, seja lá qual for. Muitas vezes evitamos iniciar o trabalho, adiamos uma realização de uma obra, de um trabalho, de um curso, de um estudo, de uma obra social que a gente queira ingressar como voluntário, porque a gente acha que não tem capacitação para aquilo. Eu não estou pronto. Só que, se você quer ser um cristão, você precisa analisar o que está ali no Evangelho de maneira ampla e coerente. Qual foi o apóstolo do Cristo que não falhou durante o próprio apostolado? Qual foi o apóstolo do Cristo que você tem a notícia de que ele já tenha vindo totalmente preparado para aquela missão? Todos eles se prepararam, se fortaleceram, se muniram de valores e capacitação ao longo da própria jornada. Nas trilhas da fé, a fé não vem pronta, a fé é construída. É construída através das nossas atitudes,
através das nossas obras, através das nossas reflexões, através do nosso embate com a vida, com as dores, com os tropeços, com os erros que cometemos, com os acertos que fazemos. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas cometeu o grande equívoco que acabou culminando na crucificação do Mestre. Maria, mãe de Jesus, sentiu as dores da mãe, vendo seu filho sendo maltratado, castigado, torturado de maneira vil. Ela viu o filho dela sofrendo. Ela não era uma santa, iluminada, isenta dos sentimentos humanos. Maria Madalena, a história conta, que tinha uma vida completamente hedonista antes de se juntar ao Mestre, e foi se transformando, foi se recompondo, foi se renovando, através de uma reforma íntima, de um processo de burilamento profundo. Paulo largou a contenda violentíssima que ele mantinha para defender a lei judaica e se transformou. Saulo se transformou em Paulo, através do processo de burilamento, de conversão, de despertamento consciencial. Se você for olhar todos os discípulos e todos os apóstolos que nós temos conhecimento, todos eles tiveram a sua luta pessoal, a sua batalha interior. Lucas, Mateus, todos eles tiveram. A única coisa que eu percebo que é uma grande semelhança em todos eles é que nenhum deles desistiu. Todos eles erraram, todos eles falharam em alguns momentos, mas todos eles não desistiram de si próprios e do Mestre, da sua própria, entre aspas, salvação e do Mestre. De que maneira? Tendo indulgência consigo mesmo, compreendendo que a falha, que os erros são naturais do processo. O que a gente não pode é permitir que os nossos erros, os nossos desacertos, os nossos equívocos e as suas consequências impeçam a nossa marcha para o progresso. Então eu errei. Eu vou refletir sobre esse erro. Eu vou avaliar as consequências daquele meu erro. Eu vou buscar aqueles que foram prejudicados com esse erro, pelo meu arrependimento. Vou buscar o perdão e a reconciliação com aqueles que sofreram as consequências dos meus erros. Mas vou seguir adiante. Então a Rosa, tive um problema, falhei com a Rosa não me perdoa. Mas eu fui buscar esse perdão. Eu não vou ficar atrelado à Rosa se ela não quiser me perdoar, porque isso é com ela. O que eu preciso entender é que eu tenho, qual é o meu processo de reconciliação com os meus erros, com a minha vida, aliás, por conta dos meus erros. Eu preciso reconhecer o erro, eu preciso me arrepender. Eu preciso aprender com esse erro para não errar novamente. E eu preciso ir na direção daquele que foi a minha vítima, para tentar uma reconciliação e o perdão. Não alcancei, a pessoa não quis me dar, isso é o presente que ela teria que me dar e é o direito dela não me dar. O perdão do outro é um presente que eu recebo pelo meu movimento na busca desse reajuste. Mas eu não é garantido que esse presente venha. Mas a partir do momento em que eu fui até lá e fiz todo esse movimento, se o perdão não vier, todo o meu esforço não será em vão, porque agora é com a pessoa, a minha parte está feita, mas com muita veemência eu tenho que dizer a você, como Jesus disse, a gente não pode esquecer, vá, siga e não peques mais, não erres mais. A palavra pecado, a gente precisa entender etimologicamente a origem dessa palavra em hebraico.
não tem o mesmo significado que no português, principalmente com esse viés teológico que foi criado para nós. O que é pecado para nós hoje? Pecar é ferir a lei de Deus, é errar, é cometer uma falha diante de Deus, é criar dívidas com Deus. Isso é pecar. Não. Quando Jesus diz vá e não peques mais, ele quer dizer vá e não erres mais. Pecar, no hebraico, é errar o alvo. Quando você mira no alvo e você erra, você pecou. Tem nada a ver com teologia. Entendeu? Então, o que é que Jesus quer dizer quando ele fala vá e não peques mais? Vá e não erres mais. Este erro, você aprendeu. Você não viu as consequências? Não erra mais. Procura acertar o alvo da próxima vez, que é ter a mesma experiência, fazer o mesmo movimento, mas não errar o alvo. E o Evangelho te dá essa possibilidade, porque ele te dá valores, ele te dá capacitação moral, intelectual, emocional, espiritual, para você entender aquilo e você se amadurecer, se fortalecer, para não fazer novamente o mesmo erro. Olha o que ele diz aqui. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação, reforma íntima. Aí Emmanuel aponta os erros humanos de Pedro. Ele diz, ele era pescador, isso não é ser errado, mas olha só, ele não tinha intelectualidade, ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeota paupérrima, seguidor do Evangelho submetido a tentações e vacilações, e por algumas vezes o fizeram cair. Vacilações que, por algumas vezes, fizeram Pedro cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a aldeia cristã nas metrópoles do seu tempo, e de cada vez que se viu em curso em erro, ainda assim errava. Já era o apóstolo, mas em cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante, no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Por que eu não sou tão capacitado para estar aqui? Por que você não é capacitado para estar aqui? Por que você, Neide, não pode errar? Porque você já faz um trabalho social? Porque você é empenhada com as ações, com as obrigações, você busca não errar mais? Mas você erra, eu erro, nós erramos. E por que um erro, uma falha, vai te impedir, Neide, de seguir a tua jornada? Não pode. Tem que ser um exemplo, tem que ser um aproveitamento, tem que ser um exercício didático, pedagógico. O erro é pedagógico. Qual é a pedagogia do erro? A pedagogia do erro é o ensinamento, é o aprendizado que ele nos traz, não é a vergonha, não é o arrependimento somente, não é o remorso. O remorso principalmente tem que ficar extirpado de nós, porque quem tem remorso não tem piedade consigo mesmo. Porque o remorso só corrói. E o orgulho alimenta o remorso. Porque é mais fácil ficar se remoendo aqui na culpa do que ir lá pedir perdão. Aí você se remói numa culpa dilacerante, mas não tem coragem de vencer esse orgulho e ir lá e dizer, Rosa, perdão. Acabou. Consegui. Agora é com ela. Eu estou arrependido. Não tenho vergonha que o mundo me veja arrependido. Qual é o problema? Errei. Sou humano, me dou o direito a esse erro. Isso é libertador. A Letícia está falando, o erro faz parte da aprendizagem. A questão é quando não aprendemos com os erros e precisamos repetir a lição até aprender. Exatamente. Você veio com fulano para amar. Aí você casa com fulano. Aí você vive 60 anos em guerra com o fulano.
Você morou com ele, você casou com ele, você teve filhos com ele, você cumpriu parte do projeto reencarnatório, que era conviver com aquela criatura durante 60 anos. Mas você não conseguiu amar, não conseguiu perdoar, não conseguiu ter indulgência, não conseguiu ter paciência. Não pense que você se libertou da prova, você vai ter que voltar com aquela pessoa. Mais uma vez. Porque você não aprendeu a amar. A finalidade principal é aprender a amar. Realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Isso não justifica. Eu quero rogar a vocês, meus amigos, aqui hoje com essa reflexão, que nós tenhamos essa reflexão para nós mesmos. São duas etapas que eu sugiro que a gente reflita sobre isso. Primeira, sobre nós mesmos. Eu erro porque sou humano, porque estou a caminho. Não é porque eu sou dirigente que eu estou isento de errar. Não é porque eu fiz a faculdade X que eu estou isento de errar. Não é porque eu já tenho tantos anos de idade e maturidade que eu estou isento de errar. Porque esse processo, não errar, está relacionado ao seu processo evolutivo. Lembrem-se, os santos de hoje, entre aspas, essa palavra é católica, foram humanos ontem. Francisco de Assis foi um jovem que foi até para a guerra. Gostava de brincar, gostava de namorar, gostava de farrear. Santo Agostinho era também um homem voltado para as mulheres, voltado para uma vida mais hedonista. Todos eles tiveram condições de se reformar a partir do momento que quiseram. E esse passado não impediu que eles tivessem a autoridade moral que eles tiveram durante a sua existência na Terra e até hoje, perenes, em razão da sua firmeza moral, das suas obras, da sua transformação, da sua reforma íntima. Então, errar não pode ser motivo de deserção. Está aqui, Emmanuel está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não se justifica a deserção pela suposta compreensão de incapacidade de tentar. Por quê? Porque Jesus não procurou perfeitos para serem seus apóstolos. Procurou pessoas. Ele vai buscar Pedro numa aldeota, um pescador iletrado, sem nenhuma capacidade ali naquele momento intelectual. E é ele que é buscado por Jesus para fazer o seu apostolado. Por quê? Por causa da pureza da alma, por causa das suas potencialidades, por causa da sua possibilidade de vitória. Mas ainda assim, ao lado do mestre, que era uma potência e é energética, errou pra caramba. Por que que eu, mero mortal, não posso errar? Por que que você me julga quando eu erro? Isso é cristão? Jesus fez isso com seus apóstolos? Porque eu tô indo já estou indo agora para a segunda parte do que eu gostaria de reflexão entre nós. A primeira parte é você entender que errar é humano, que você vai falhar, mas que você não pode desistir. E que você precisa estar atento aos seus erros para evitar cometê-los novamente. Não desista de você, porque errou. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou para o outro, mas através de você. Não julgue também. Não seja tão rigoroso com o seu julgamento. Sabe por quê que você não deve ser tão rigoroso com o seu julgamento? Porque quanto maior o seu rigor no julgamento aos outros, maior também você será julgado. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo rodar aqui a Letícia falou, o erro faz parte da aprendizagem. A questão é quando não aprendemos com os erros e precisamos repetir a lição. Já tinha lido isso, né? Ainda consegui entrar para te ouvir, minha querida. Seja bem-vinda. Meus amigos, minhas amigas, o erro não pode impedir a marcha ascensional de todos nós. Nas trilhas da fé, a fé é algo que se constrói. Ela não vem, não existe essa coisa da pessoa ter mais fé do que a outra porque tem. Porque Deus deu essa potencialidade. Deus não habilita
com privilégios. Todos nós temos a mesma possibilidade de habilitação, de crescimento, de evolução, de progresso. Precisamos entender isso. Simão Pedro errou, André errou, Maria Madalena errou, Maria de Nazaré errou, João errou, todos os apóstolos, Judas errou, todos os apóstolos de Jesus, todos os seguidores de Jesus, mesmo estando com ele naquela marcha, naquele momento, cometeram suas falhas. E o Mestre, qual é o exemplo que ele dá para nós? Indulgência, perdão, oportunidade de fazer novamente, dar outra chance ao outro. Só que nós seguimos Jesus, mas não sabemos agir como Jesus. Quantas vezes nós julgamos implacavelmente as pessoas, não damos uma outra oportunidade para elas mostrarem que elas podem ter se arrependido e mudado. Como é que o outro vai te provar que mudou e que se arrependeu e que mudou se você não der oportunidade a ele? Tem que dar. Tem que dar. Agora, o fato de você ter cometido as falhas, os erros, não pode te inabilitar do seu processo evolutivo, da sua marcha ascensional. Porque é justamente errando que se aprende. É perdoando que se é perdoado. Então, se eu errei, eu tenho que continuar. Mas eu tenho que parar aqui. Qual é a diferença hoje, minha, nossa, com essa consciência que Cristo nos traz? É que eu não posso mais errar e errar de novo sem pensar. Eu não posso mais cometer o erro e passar uma borracha naquilo e ir embora sem refletir. Porque senão eu vou errar novamente lá na frente. Vou continuar reverberando, repetindo os erros. Então eu tenho que parar. Opa, peraí, errei. Por que eu errei? Aonde foi que eu errei? Por que eu errei? Qual é a causa desse erro? Foi o meu emocional? Foi o meu desequilíbrio? Foi o meu cansaço? Foi a minha impaciência? Foi a impaciência. Aonde a impaciência nasce? Qual é a origem dessa impaciência? Eu vou descobrir que eu posso estar com estresse por cansaço, que eu posso estar sobrecarregado, que eu posso estar emocionalmente desequilibrado por alguma razão, por uma carência qualquer que o próprio excesso de trabalho pode me trazer, ou então porque eu não despertei ainda para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo, estou permitindo que o meu egoísmo, o meu personalismo ainda fique muito latente em mim, então eu preciso despersonificar um pouco mais, eu preciso me auto-refletir, eu preciso... Olha quanta coisa, por causa de um erro. Aí eu fiz toda essa reflexão, entendi, vi a fonte, vi a origem, vou lá e sano aquilo e vou seguir adiante. Lá na frente eu erro de novo. Faço o mesmo processo, o mesmo movimento. Até entender que tudo isso faz parte da marcha sem permitir que o remorso me corroa. E aí eu vou aplicar isso no outro. Aí vem o meu companheiro, a minha companheira, os meus amigos, os meus filhos, os meus pais, os meus parentes, os meus vizinhos cometem erros. Como é que eu estou julgando? Como é que eu estou analisando? Como é que eu estou me relacionando com a humanidade alheia? E aí eu começo a pensar em mim. Poxa, eu gostaria de perdão. Eu precisei de perdão há pouco tempo, quando eu errei. E a Neila me perdoou. Então eu vou perdoar a alma também. Sabe por quê? Porque foi tão bom quando eu recebi o perdão da Neila. E eu acho que a alma também vai ficar se sentindo tão bem quanto eu estou me sentindo se eu perdoar. Porque ela não teve a intenção de me ferir. Ela estava naquele momento ferida, ela estava naquele momento desequilibrada. Por uma questão emocional que transformou e fez com que ela tivesse aquela atitude. Porque a gente só fere o outro. A gente só maltrata o outro. Entenda uma coisa. Só um doente da alma, só um enfermo da alma, uma pessoa em desequilíbrio, fere a outra. Então aquela pessoa que fere, aquela pessoa que briga, aquela pessoa que agride, ela está em desequilíbrio, desarmonia. Ela precisa de amparo, não de julgamento. Agora é claro que as consequências dos seus atos serão algo a ser avaliado e ela precisa reconciliar-se.
através do arrependimento e através do reajuste com o outro ser e recompensa pelos danos causados. Agora, não dar-lhe essa oportunidade, seria como aplicar-lhe uma pena de morte. Aquele que você joga no corredor da morte, seja lá por que crime for que ele tenha cometido, é seu irmão. É filho de Deus. Vai ter outra chance. Talvez não mais nessa existência, porque a lei dos homens decidiu isso. Mas pela lei de Deus, ele não vai morrer. E ele volta para reajustar-se. Possivelmente até com você. E aí a gente vai ter que se enfrentar novamente. Então, que tal a gente refletir sobre isso e criar a indulgência? Criar não, conquistar os valores como indulgência, perdão, compreensão, compaixão, para que a gente possa conseguir não ferir mais os outros, não magoar mais tanto assim, e também encontrar na vida uma possibilidade também de receber tudo isso. Porque se eu já sei que eu sou uma pessoa falha, que eu sou um espírito ainda imperfeito, que nessa caminhada da minha existência atual, inclusive, eu vou cometer ainda tantos erros, eu vou precisar do perdão. E se eu vou precisar do perdão, tem que ter ele em mim. A maior garantia de ser perdoado amanhã é perdoar hoje alguém que tenha falhado comigo. Dar-lhe outra chance para começar um novo futuro. Chico Xavier dizia, né, que a gente não pode mudar o passado, mas agora a gente pode transformar o futuro através das ações de hoje. O que é o meu futuro? Qual é o meu futuro? É o que eu estou plantando hoje, é o que eu estou fazendo hoje que vai reverberar no futuro. Passado, o presente é a consequência do passado e o futuro é a consequência do presente. Vamos fazer assim, ó. O passado, o presente, é onde eu estou agora, é a consequência do passado. E o futuro é a consequência do meu presente. O que eu estou fazendo hoje para amanhã estar melhor? Os erros, o que eu fiz hoje que me fere, que me magoa, que me deixa uma tristeza, que me deixa um arrependimento, eu preciso compreender para que amanhã eu não viva isso de novo. Então, se hoje eu tive um problema, uma relação que não foi legal, uma situação, aonde foi que eu errei? Para que amanhã, quando surgir uma outra relação parecida com aquela, similar àquela, eu não tenha o mesmo dissabor que eu estou tendo hoje. Então, eu estou construindo um futuro melhor, através da compreensão do meu presente, dos erros do meu presente, que são reverberações do meu passado. E assim eu sigo para a frente, errando menos, mas ainda errando, mas errando cada vez menos. A mensagem é essa, meus amigos. Vamos deixar agora o que nós falamos para que a gente possa refletir. Eu acho que foi muita coisa. E eu vou fazer o encerramento da nossa conversa fraterna com o livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 39, do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. E sabendo disso, compreendendo que Deus está dentro de nós, vamos buscar essa compreensão e entender que, sendo certo ou sendo errado, Deus continua comigo. Então aquele que comete o erro também tem Deus no seu coração. Como eu tenho, como todos nós aqui temos, todos têm Deus no coração. Então todos têm a possibilidade de fazer conexão com esse Deus,
buscar sabedoria, buscar compreensão, buscar alívio, buscar acolhimento. Mas entendam de uma vez por todas, o processo de fé, o processo de evolução, de progresso, é uma construção nossa. Deus não vai entregar isso para a gente de mãos abanando. A gente aqui tem que correr atrás para conseguir. Beijo no coração, meus amigos e minhas amigas. Um ótimo dia para vocês, um excelente fim de semana, paz e bem.